Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam próximos aí na fila de tomar vacina e que todos continuem usando máscara até lá e depois por mais algum tempo, né? Até que toda a nossa população, ou pelo menos uma grande parte dela, já esteja vacinada. No assunto de hoje, nós vamos falar um pouco sobre as tecnologias de reprodução assistida, que são técnicas que foram desenvolvidas, como o próprio nome diz, para auxiliar na reprodução de pessoas ou organismos que talvez não teriam tanta facilidade para se reproduzir naturalmente, né? E hoje acho que as pessoas que mais, os grupos, né, de indivíduos que mais utilizam essa tecnologia, essas tecnologias são os próprios seres humanos quando querem engravidar e também ela é muito aplicada na reprodução animal, né, inseminação artificial de bovinos. Existe uma indústria multimilionária aí que faz comércio de embriões e gametas, né, de bois, touros, vacas e cavalos e tudo mais, né, animais que tenham aí algum valor genético de interesse. Então, toda essa tecnologia, né, acabou virando uma indústria aí que permite então a comercialização legal, claro, de todo esse material genético. Então a gente vai discutir algumas das tecnologias agora voltada para o ser humano e na sequência a gente aborda também através de uma atividade, um estudo dirigido, algumas características voltadas para a reprodução animal. Aqui à direita nós temos uma imagem, né, representando o processo de injeção intracitoplasmática de espermatozoide. Então aqui nós temos um ovócito que está recebendo no interior do seu citoplasma por um processo de microinjeção. Essa aqui é uma agulha, né, que está inserindo um espermatozoide no interior desse ovócito. Bem aqui onde está o laser, ó, é onde tem um espermatozoide, né? E a gente já pode até fazer a comparação do espermatozoide, do tamanho do espermatozoide com o tamanho do ovócito dos humanos. A gente vai discutir um pouco mais sobre essas técnicas. Bom, as tecnologias de reprodução assistida surgiram em decorrência da dificuldade que alguns casais têm para engravidar por conta própria, né, por métodos naturais. Então, cerca de em cada 6 casais apresentam essa dificuldade e algumas causas já foram apontadas. Em 30% dos casos, a mulher é infértil, em mais 30% dos casos, o homem é infértil. Nos outros 30% dos casos, ambos são inférteis, homem e mulher. E no que sobrou, nos outros 10% de casos, não se sabe, né, se o homem ou a mulher, ou talvez os ambos, sejam inférteis, uma vez que a determinação desse diagnóstico em 10% acaba ficando muito mais restrita por outros fatores que não são tão facilmente identificados. Estima-se que cerca de 90% dos casais inférteis possam conceber com intervenção médica. Então, por meio dessas tecnologias de reprodução assistida, é possível garantir que 90% desses casais consigam engravidar, né, e, consequentemente, ter um filho no final desse período. Nós temos alguns pontos, algumas técnicas importantes relacionadas à reprodução assistida, que nós discutiremos ao longo dessa aula. A inseminação artificial é uma delas. Também existem as terapias hormonais para superovulação, fertilização in vitro, a injeção intracitoplasmática do espermatozoide, a transferência intratubária de gameta ou de zigoto e também a criopreservação de gametas e embriões para uso futuro. Antes de nós começarmos a discussão sobre essas técnicas, vamos somente relembrar como que é a estrutura dos gametas masculino e feminino durante o processo de fertilização. Aqui nós temos uma imagem que mostra
o gameta masculino, o espermatozoide à esquerda, ele que é uma célula flagelada, né, dotada de motilidade. Na região da cabeça do espermatozoide, nós temos o núcleo haploide, nesse caso, né, da célula, onde consiste aí o conjunto cromossômico haploide da espécie humana. O humano tem 46 cromossomos, então os gametas têm 23 cromossomos cada, para que no encontro, né, dos dois gametas o número diploide seja restabelecido. Então, aqui no núcleo, nós temos os 23 pares de cromossomos bastante compactados. Revestindo a região da cabeça, nós temos o acrosoma ou acrossomo, que é uma organela proveniente do aparelho de Golgi, que terá a função de armazenar enzimas que permitam a fecundação, ou seja, rompimento da corona radiata e da zona pelúcida, que aparecem envolvendo o ovócito, que nós veremos na sequência. Aqui na peça intermediária da cauda, já na região da cauda, uma região rica em mitocôndrias, que contribuem para o fornecimento da energia necessária para o batimento do flagelo. As figuras B e C aqui fazem uma comparação entre o gameta masculino e o gameta feminino em relação ao tamanho, né? E no gameta feminino, nós temos aqui então o ovócito secundário, ele que tem aqui o seu núcleo, né, um citoplasma bastante abundante, e esse ovócito está protegido por uma região chamada de zona pelúcida, que é importante para evitar o processo de poliespermia, ou seja, a entrada de mais de um espermatozoide, né, dentro desse ovócito, e uma camada de células foliculares, que é proveniente lá do desenvolvimento do folículo embrionário, ainda no ovário. Essas células, né, cúbicas, ou algumas até mais alongadas, formam 2, 3 camadas em volta aqui do ovócito, como se fosse uma estrutura de proteção, né? E para que o espermatozoide penetre e atinja aqui o citoplasma do ovócito, ele precisa então utilizar as enzimas contidas, armazenadas no interior do acrosoma, para que essas enzimas contribuam aí para a digestão das junções que existem aqui entre essas células, da mesma forma aqui da zona pelúcida, até atingir o ovócito, né, e ocorrer então a fusão das membranas para que o núcleo masculino adentre aqui o citoplasma do ovócito. E lembrando então esses principais nomes e estruturas e o procedimento como um todo, nós daremos continuidade então às tecnologias de reprodução. Começando então pela inseminação artificial, a técnica consiste em simplesmente transferir diretamente os gametas masculinos, né, os espermatozoides, para o interior da cavidade uterina, como a gente está vendo aqui de maneira muito simples representada nessa imagem. A inseminação artificial consiste na deposição direta do esperma, que é o conjunto de espermatozoides, mais as secreções liberadas pelas glândulas acessórias do sistema reprodutor masculino. Deposição então desse material na cavidade uterina da mulher durante o período fértil, que pode aumentar assim as chances de conceber uma gravidez. A coleta do esperma é feita aproximadamente 2 horas antes da transferência desses espermatozoides para a cavidade uterina, ou de uma amostra proveniente de um banco de esperma, né, de doadores de esperma, que pode coincidir, na maioria das vezes, com o tratamento de superovulação que nós veremos na sequência. Então, é feito um tratamento de superovulação, onde se tem algumas horas para administração de determinados medicamentos, e com isso consegue-se estimar exatamente o momento muito próximo da ovulação. Então, 2 horas antes desse momento é feito a coleta do esperma e a sua preparação
para a transferência. Essa técnica exige uma análise morfológica dos espermatozoides e também o processo de capacitação antes da transferência. A análise morfológica dos espermatozoides é importante porque existem erros muito comuns durante o processo de espermatogênese, que é quando são formados os gametas masculinos, ou também durante a espermiogênese, que é quando esses gametas estão se maturando, né, sofrendo um processo de maturação para se tornarem células viáveis. O exame de uma amostra de esperma revelará espermatozoides com cabeças pequenas, estreitas ou piriformes, né, no formato de pera, cabeças duplas ou triplas, defeitos acrossômicos e caudas duplas, principalmente. Então, essas alterações morfológicas acabam comprometendo a viabilidade e, consequentemente, a capacidade de fertilização desses gametas. Por isso, é necessário uma prévia seleção. Se pelo menos 50% dos espermatozoides de um ejaculado tiverem morfologia normal, não é esperado que a fertilidade seja prejudicada. Como essas alterações morfológicas são muito comuns, né? Desde que você tenha pelo menos 50% de espermatozoides sadios, digamos assim, a fertilidade certamente vai ser mantida. Agora, se houver um número maior de espermatozoides anormais, maior do que 50%, chamado de teratospermia, poderá haver então infertilidade. Aqui nós temos uma figura que representa um espermatozoide com morfologia normal, cabeça, peça intermediária e cauda, e aqui algumas alterações que podem aparecer, né? Por exemplo, na cabeça, cabeças muito grandes, muito pequenas, com formatos não tão anatômicos, né? Que possam dificultar o processo de fertilização. Então, mais arredondado, aqui o formato piriforme, né? Cabeças duplas, ausência de acrossomo também, já que esse espermatozoide não vai conseguir digerir aquelas camadas de células foliculares que protegem o ovócito e também a zona pelúcida. Deficiências na peça intermediária, como um mau posicionamento dessa peça, uma peça muito grande, uma peça muito pequena, ou alterações morfológicas mesmo, peças duplas e, consequentemente, caudas duplas ou caudas mal formadas que acabam comprometendo a viabilidade, a motilidade desses espermatozoides. Após ser feita uma avaliação, então, que constate a normalidade do esperma, dos espermatozoides, então é necessário ser feito um processo que é chamado de capacitação. Esse processo ele ocorre naturalmente desde a deposição dos espermatozoides, do esperma como um todo, na, durante o ato sexual, né, até a caminhada, a motilidade, o transporte, a condução desses espermatozoides, passando pelo colo uterino, a cavidade uterina, depois o oviduto, onde ele vai atingir as tubas uterinas e os espermatozoides vão procurar o ovócito, né? Então ele é um processo que acontece naturalmente, mas que na fertilização, nas tecnologias de reprodução, esse processo precisa ser induzido. Então a função desse processo é justamente aumentar a motilidade dos espermatozoides e também preparar algumas estruturas, principalmente na região da membrana plasmática e do acrossomo, para garantir que, que essas estruturas estejam prontas para penetrar o ovócito no momento certo. A capacitação envolve, então, o tratamento desses espermatozoides com meios de cultura, como se fosse um procedimento ali de uma cultura de células comum. Então, existem meios já padronizados
com determinadas substâncias que auxiliam nesse processo de capacitação. Uma delas é a heparina que é um glicosaminoglicano que favorece a ligação com a estrutura da corona radiata, que são as células foliculares que ficam protegendo ali o ovócito. O aumento dessa interação garante, né, que o espermatozoide vai atingir o ovócito e conseguir liberar as suas enzimas digestivas para atravessar a corona radiata. Os meios de cultura normalmente são enriquecidos com bicarbonato e albumina sérica bovina, que contribuem para a simetria da membrana plasmática através da modificação de alguns fosfolipídios que fazem parte da membrana plasmática ali da região da cabeça do espermatozoide e também do acrossoma, e a remoção do colesterol dessa região principalmente, que garante uma maior afinidade do espermatozoide com a região da corona radiata, e também a presença de cálcio ou cálcio ionóforo, que aumentam a motilidade flagelar do espermatozoide. O cálcio também neutraliza cargas negativas externas da membrana plasmática da região da cabeça do espermatozoide e acaba facilitando a reação acrossômica, que é quando essa organela, né, libera as suas enzimas digestivas para que aconteça ali a degradação, a dissociação das células que formam a corona radiata e também a zona pelúcida. Na sequência, vamos entender um pouco o processo de superovulação, que é induzido por um medicamento, né, o citrato de clomifeno, comercializado aí por uma série de nomes. A superovulação consiste no desenvolvimento de múltiplos folículos ovarianos induzidos pela administração de hormônios específicos, como a gonadotrofina menopausal humana e também o FSH, o hormônio folículo estimulante, que são combinados com o citrato de clomifeno, um medicamento que bloqueia a habilidade das células hipotalâmicas de detectar o estrogênio no sangue. Na presença do clomifeno, as células do hipotálamo respondem à deficiência perceptível de estrogênio, sinalizando para a adenohipófise, uma glândula que está ali pertinho do hipotálamo, a liberar altos níveis de FSH, o hormônio folículo estimulante. Esse hormônio estimula o crescimento dos folículos ovarianos. Cada folículo ovariano tem um ovócito que está sofrendo um processo de maturação e as células foliculares começam a secretar uma grande quantidade de estrogênio. Quanto mais folículos começam a crescer, mais estrogênio começa a ser secretado. Uma vez que os altos níveis, ou melhor, uma vez que os níveis de estrogênio aumentam, a adenohipófise rapidamente libera o hormônio LH, que é o chamado hormônio luteinizante, e quando nós temos um pico de produção de LH, esse hormônio dispara a maturação dos ovócitos. Ou seja, assim que acontece o pico de LH, logo na sequência nós teremos o início da maturação dos ovócitos e, algum tempo depois, a ovulação acontecendo, ou seja, a liberação de um ovócito pelo ovário para que esse ovócito seja captado ali pelas fímbrias da tuba uterina e conduzido até pelo oviduto, né, até a região da ampola, que é onde normalmente acontece a fecundação. Para assegurar que a maturação dos ovócitos ocorra, a HCG, a gonadotrofina coriônica humana, é também administrada quando os folículos atingem um crescimento ótimo, aproximadamente 18 milímetros, determinado, por exemplo, por exame de ultrassom ou ultrassonografia dos ovários e por medições da concentração plasmática de estradiol. O processo de ovulação ocorre naturalmente, nós temos o desenvolvimento de alguns folículos durante o processo de ovulação, mas na maioria das vezes somente um dos folículos atinge o grau máximo de maturação
e libera o seu ovócito. Durante o tratamento para a superovulação, a indução da superovulação, vários folículos se desenvolvem, vários folículos ficam maduros e vários folículos liberam seus ovócitos, né? Superovulação é comum em cachorros, né, que tem aí uma ninhada de 10, 12 cachorrinhos, dependendo da raça, né? Suínos também é muito comum, mas em alguns mamíferos a gente tem a ovulação de apenas um ovócito, né? O ser humano normalmente ovula um, e uma série de outros mamíferos aí normalmente ovulam um único ovócito, né? Porque se acontecesse superovulação, imagina uma vaca tendo 10 bezerros. Não teria cabimento, né? Completamente impossível. E na superovulação, então, você tem um aumento da quantidade de ovócitos. Se uma mulher fizer um tratamento para superovular, pode ser que ela engravide de 4, 5, 6, 7, 8 bebês. Acho que o recorde é 9. E nesse recorde de 9 não foi feito tratamento de superovulação, não. Tá? Aconteceu naturalmente. Mas, em geral, o ser humano somente um ovócito por ciclo. Uma outra técnica bastante utilizada também é a transferência intratubária de gametas. Aqui, como representado pela imagem, né, nós temos a inserção de gametas diretamente na região da tuba uterina, canal do oviduto aqui, né, que é uma região onde acontece normalmente a fertilização. Então, essa técnica ela é utilizada principalmente quando existe algum problema morfológico ali que dificulta, por exemplo, a captação do ovócito pelas fímbrias aqui da tuba uterina, né, e consequentemente a chegada aqui na região da ampola. Então, essa técnica ela é utilizada se o oviduto da mulher for normal e o casal for infértil por causa de uma deficiência inata na motilidade espermática ou por algum problema estrutural ali também. Então, os gametas podem ser coletados e inseridos diretamente ali no local preferido da fecundação. Os ovócitos são coletados e introduzidos juntamente com espermatozoides pré-capacitados diretamente na região da ampola do oviduto, onde a fertilização ocorre. O desenvolvimento posterior, a partir daí, acontece de maneira natural. Então, não existe mais nenhum tipo de interferência com essa técnica. Ela consiste apenas em coletar os gametas e transferi-los diretamente para a região da tuba uterina. Na sequência, nós vamos falar da fertilização in vitro. E aqui à direita, né, nós temos a foto de Louise segurando ali o jornal quando ela nasceu, já que ela foi o primeiro bebê de proveta, né, o primeiro bebê produzido aí mundialmente pela técnica de fertilização in vitro. Então, a fertilização in vitro, ou FIV, é um procedimento amplamente utilizado nos casos em que a obstrução da tuba uterina impede tanto a chegada do esperma à ampola do oviduto, quanto a passagem do ovócito fertilizado para o útero. Após a indução da superovulação, os ovócitos são coletados dos folículos ovarianos por aspiração transvaginal, guiada por ultrassom, como se você estivesse inserindo uma agulha lá no ovário para coletar os óvulos que estão sendo que estão quase maduros, né, para serem liberados ali na superfície do ovário. Então, no tratamento da fertilização in vitro, a superovulação é muito constante porque você precisa estimular ali a produção de alguns ovócitos, caso a mulher não queira recorrer aí a um banco de ovócitos, né, como veremos mais adiante. Os ovócitos amadurecem então por meio de cultura, como se fosse uma cultura de células, até a segunda metáfase meiótica, quando são fertilizados com espermatozoides previamente coletados e capacitados. Aqui nós temos um desenho esquemático representando essas etapas, desde a estimulação hormonal, a
coleta dos ovócitos e também do esperma, o momento da fertilização, que acontece agora fora do corpo, né, em placa de Petri, por isso bebê de proveta, né, não que aconteça numa proveta, mas é uma placa de Petri, deveria ser bebê de Petri, né, não bebê de proveta. E por último, a transferência do embrião para o útero, já que essas duas técnicas, duas tecnologias estão sempre associadas, né? Você faz a fertilização fora do corpo da mulher e depois transfere o embrião, o zigoto, a mórula para a cavidade uterina, onde ele será possivelmente implantado. Aqui nós temos algumas imagens do desenvolvimento humano in vitro, em A, um ovócito secundário ovulado antes da introdução do espermatozoide e da fertilização. O ovócito, contendo a sua vesícula germinal, é envolto pela zona pelúcida indicada pela cabeça das setas. Aqui a gente já não vê mais as células foliculares, mas a zona pelúcida bastante evidente aqui. Em B, logo após a fertilização in vitro, formam-se os pronúcleos masculino e feminino, indicado pelas setas, que vão se fundir, constituir o zigoto e dar início ao processo de clivagem, que são as sucessivas divisões mitóticas que acontecem a partir do zigoto. Em C, o estágio de duas células, agora, né, já o zigoto que já se dividiu e formou duas células. Em D, estágio de 4 células, 8 células, em F, em E. Em F, nós já temos uma mórula, que é uma massa de células, pelo menos aí de 12 a 36 células é considerado, então, um estágio de mórula. Em G, uma mórula já compactada. H, um blastocisto inicial, com trofoblasto, cabeça da seta, indicada aqui, né, envolvendo toda a estrutura, e a massa celular interna, indicada aqui pela célula, massa celular interna que será responsável por dar origem ao embrião. E aqui no I, um blastocisto eclodido com um trofoblasto, indicado pelas cabeças de setas, e a massa celular interna na seta. Aqui a gente já não vê mais a zona pelúcida envolvendo o embrião. Essas células, até o estágio de mórula, elas são chamadas de blastômeros. Então, antes que o embrião seja inserido na cavidade uterina, a eclosão assistida pode ser realizada nos casos em que a zona pelúcida é mais rígida do que o normal, consequentemente torna mais difícil a eclosão do embrião. A zona pelúcida pode ser mais rígida em mulheres que tenham mais de 40 anos ou em mulheres mais jovens que possuam escassez de ovócitos ou menopausa precoce, por exemplo. A eclosão assistida consiste em fazer um pequeno rasgo na zona pelúcida usando uma solução ácida de uma mistura, né, chamada de solução de tiroide, uma ablação, que seria um corte também por laser, ou uma dissecção mecânica, né? Um simples corte que você faz ali na região da zona pelúcida. Tem que tomar muito cuidado para não cortar um blastoma. Aqui só algumas informações numéricas, né, para a gente ter noção da eficiência da fertilização in vitro. Então, o primeiro caso bem sucedido da fertilização in vitro ocorreu em 1978, com o nascimento da Louise, aquela imagem que eu mostrei para vocês, né, o chamado primeiro bebê de proveta do mundo. 20 anos depois, então 1998, né, 300 mil crianças fertilizadas fora do corpo da mãe haviam nascido no mundo todo. Em 2005, esse número aumentou para mais de 1 milhão de crianças. Na média, a FIV resulta no nascimento de um bebê vivo em cerca de 30 a 35% das tentativas, isto é, nascidos vivos por ovócito coletado. Logo, para terem nascido 300 mil crianças FIV, foram necessários 1 milhão de concepções FIV. A taxa de sucesso da fertilização in vitro é extraordinária, considerando que, como discutido anteriormente, a taxa de gravidez bem-sucedida de um casal normal saudável, que pratica relações sem proteção,
é de cerca de 25% por ciclo mensal. Ou seja, um casal treinando normalmente tem 25% de chances de engravidar, e a FIV garante uma taxa aí de 30 a 35% de chance de concepção. Então, é muito melhor, é muito mais garantido você engravidar por fertilização in vitro do que ter uma gravidez normal. A fertilização in vitro muitas vezes está associada ao chamado diagnóstico genético pré-implantação, ou DGP. Para que aconteça esse diagnóstico genético, o primeiro ou o segundo corpúsculo polar, que são estruturas provenientes da divisão meiótica do ovócito, ou um dos blastômeros que se formaram ali quando tinha 4, 8, 12, 36 células, enfim. Um desses blastômeros pode ser removido durante a FIV e aparentemente sem danos ao desenvolvimento posterior desse embrião. E a partir então da coleta ou dessa célula, desse blastômero, ou de um dos corpúsculos polares, normalmente o segundo, e seguida de uma análise em laboratório quanto, por exemplo, aneuploidia ou translocações cromossômicas, através da análise cariotípica padrão ou da técnica de hibridação por fluorescência, que é a técnica de Fish, e para mutações genéticas com a técnica de PCR. Então, é possível fazer uma análise genética desse embrião in vitro antes de se transferir esse embrião para a cavidade uterina. Então, os ovócitos e os embriões ficam armazenados até que o diagnóstico seja concluído. Sempre pode ser feito esse diagnóstico genético? Normalmente não. Há uma preferência para que esse diagnóstico seja feito quando sabe-se do risco de a mãe ou o pai terem alguma doença genética, né, que possa ser transmitida, passada para a criança, e deseja-se, né, espera-se que essa criança não receba essa característica. Então, em alguns casos, esse diagnóstico pode ser feito, mas, teoricamente, poderia ser feito para qualquer outra coisa. Então, o diagnóstico do corpúsculo polar fornece informações apenas sobre as contribuições maternas para o zigoto, já que contém apenas genes maternos, né? A meiose em uma célula que vai dar origem ao gameta masculino, ela produz 4 espermátides que depois viram 4 espermatozoides, né? Já no gameta feminino, não. Uma célula que sofre meiose se divide na primeira divisão meiótica e forma o ovócito secundário e o primeiro corpúsculo polar. E na segunda divisão meiótica, a gente tem a formação do ovócito e do segundo corpúsculo polar. Então, não vamos ter a produção de 4 gametas, somente um e os outros que se degeneram. Então, a avaliação genética do corpúsculo polar ela traz informações genéticas somente sobre a mãe e não sobre o embrião que foi formado. Agora, se você utilizar um blastômero, aí você já vai ter informação genética da mãe e do pai. Como o corpúsculo polar contém apenas genes maternos, em consequência desse processo, o diagnóstico genético dessa estrutura deve ser usada somente quando a mãe apresentar um risco de transmitir uma mutação causadora da doença. Se a mutação é encontrada no corpo polar, supõe-se que o ovócito não contém a mutação. Né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, relembre o processo da meiose, da segregação cromossômica, né, para entender o que vai para o corpo polar e o que fica no ovócito. O diagnóstico genético pré-implantação oferece maior vantagem, já que pode ser utilizado na seleção dos embriões não afetados que serão implantados, evitando a possibilidade posterior da interrupção seletiva de uma gravidez afetada, seguindo o diagnóstico pré-natal.
Essa seleção que está sendo citada aqui é no sentido de diminuir a chance de um aborto por uma malformação, por uma alteração cromossômica, enfim. É esse o tipo de seleção que deve ser feito com o diagnóstico genético pré-implantação, e não uma seleção no sentido de eliminar uma característica que você não quer. Por exemplo, não quer um menino, quer que nasça uma menina. Então você pode utilizar essa seleção para escolher um embrião que seja do sexo feminino, né? Então, será que é legal fazer isso? Será que pode? Será que não pode? Não sei. Se você tem uma determinada doença, uma alteração cromossômica, será que uma alteração cromossômica normal, por exemplo, síndrome de Down, aqui a trissomia do 21, você poderia diagnosticar a trissomia na, nessa caracterização genética, né, nesse diagnóstico pré-implantacional. Mas a gente sabe que uma pessoa com síndrome de Down tem condições normais de se desenvolver em um indivíduo normal, sadio, enfim. Será que não é meio excludente, né, você não selecionar um embrião que tenha síndrome de Down de um que tem síndrome de Down? Enfim, são perguntas aí que a bioética tenta justificar para a gente. Então, essa seleção é algo bastante complexo, né? Ela deve ser utilizada, ela pode ser utilizada em alguns casos, mas ela não deveria ser utilizada em outros casos. Então, depende para que está sendo feito e como que está sendo feito esse diagnóstico genético antes da implantação. Aqui nós temos uma imagem, né, mostrando como é feita essa biópsia de blastômero a partir da estrutura de mórula, que é quando a gente tem aquele estágio ali entre 12 e 36 células, mais ou menos. Então a sequência temporal é mostrada em ordem, do topo para o fim, né, ABC aí. A mórula é segurada com a sucção de uma pipeta e um buraco é feito na zona pelúcida. Uma micropipeta é usada para aspirar e remover um blastômero selecionado. Aqui escolheu-se uma célula, né, e a partir dela é feita então o diagnóstico genético, sendo que essas outras que sobraram aqui, né, não terão nenhum prejuízo a partir da perda dessa célula para continuar o desenvolvimento embrionário e formar um indivíduo, um embrião morfologicamente sem nenhuma alteração. Aqui, como eu já falei, né, um cariótipo humano que apresenta trissomia do cromossomo 21, que poderia ser diagnosticada, né, através do diagnóstico genético pré-implantacional. Outras trissomias, né, que seriam relevantes, a trissomia do 13, do 18, síndrome de Edwards de Patot, que são as únicas 3 trissomias viáveis aí com a sobrevivência do embrião, né? Qualquer outra trissomia possivelmente letal, o embrião acaba sofrendo aborto. Tem a trissomia do 4, em raros casos também. Mas enfim, até onde pode ir esse diagnóstico genético pré-implantacional, né? A bioética tenta explicar tenta responder algumas dessas perguntas para a gente, em alguns casos. Continuando então, a injeção intracitoplasmática de espermatozoide. Vamos entender então como é feita essa técnica. A injeção intracitoplasmática de espermatozoide pode ser utilizada quando o espermatozoide é incapaz de penetrar a zona pelúcida. Nesse procedimento, um único espermatozoide é selecionado ao microscópio, aspirado para dentro de uma agulha e injetado no citoplasma do ovócito. É como se fosse uma fertilização forçada, né? Você escolhe o espermatozoide e insere ele dentro do ovócito. Estudos sugerem que crianças nascidas com esta técnica são 2 vezes mais suscetíveis a anomalias congênitas que crianças concebidas naturalmente. Exatamente, não sabemos o porquê. Outros riscos incluem complementos de cromossomos não balanceados, já que a técnica pode danificar o fuso meiótico,
levando à aneuploidia e à infertilidade masculina em alguns casos. Aqui a imagem mostrando então a injeção intracitoplasmática de espermatozoide em A, enquanto o ovócito é mantido preso pela sucção, uma micropipeta contendo um único espermatozoide é usada para penetrar a zona pelúcida e o ovócito. Aqui a gente vê o núcleo do espermatozoide. Em B, após a injeção do espermatozoide, por pressão, a micropipeta é retirada, deixando um caminho no citoplasma que logo desaparece. Aqui ficou até uma marquinha, né? Mas logo essa marquinha desaparece e a gente tem então uma fertilização, digamos assim, forçada, né? Cabe ocorrer a ativação desse ovócito agora, a finalização da segunda divisão meiótica e fusão de pronúcleo masculino e feminino, formação do zigoto e início do processo de clivagem até a formação do embrião. Uma vez garantida, então, a fertilização in vitro, nós temos que fazer agora a transferência intratubária do zigoto, né? Ou seja, fez o embrião in vitro, agora vamos botar esse zigoto ou esse embrião para dentro do útero para que ele possa se fixar e dar continuidade à gestação. Para a transferência intratubária do zigoto, os zigotos resultantes da FIV se desenvolvem em cultura por cerca de 48 horas. Nesse período de 48 horas, né, o zigoto vai estar no máximo no estágio aí de 2 ou talvez 4, mas dificilmente 4 células. A gente vai ter ainda um zigoto muito prematuro, né? Não mais zigoto porque não é uma célula, mas 2 possivelmente já vai ter acontecido a primeira mitose. E geralmente, então, 1 ou 2 óvulos fertilizados, né, as chamadas zoótides, ou já o zigoto, 2 células ou 4 células talvez, geralmente 1 ou 2 vão ser transferidos para a cavidade uterina. 1 ou 2 é o que normalmente é transferido. Se a pessoa tiver até 39 anos, de repente pode colocar 3, se tiver mais de 40 pode colocar 4, e acima de 50 não se recomenda mais utilizar fertilização in vitro nem a transferência de zigoto para um útero de uma mulher que já tenha mais de 50 anos, tá? Mas esse número pode variar. Transfere-se mais de um para garantir que pelo menos um faça a anidação, né, que seria a sua inserção lá no epitélio do útero para garantir que a gravidez aconteça. Pode ser que nenhum consiga se fixar, pode ser que os 2 se fixem, né? Então, se for 3, pode ser os 3. Como consequência dessa terapia de reprodução assistida, nós temos em 37% dos nascimentos como nascimentos múltiplos, né? Produção de gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos. E isso corresponde a 2% da população em geral. Por que você não pode colocar 10 zigotos, né? 10 embriões lá dentro do útero? Porque pode acontecer dos 10 conseguirem se fixar, né? Então, não pode acontecer isso. A incidência de abortos espontâneos também acaba sendo maior neste tipo de terapia, a terapia de reprodução assistida como um todo. Embora ela seja mais eficiente que uma gravidez normal, a taxa de abortos ainda é maior do que a de uma gestação normal, tá? Mas fiquem atentos aí para a questão dos nascimentos múltiplos, né? Gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, enfim, tudo isso pode acontecer. E por último, a criopreservação, tanto de gametas como de embriões, zigotos, né, já fecundados. Os embriões em estágios iniciais resultantes da FIV podem ser criopreservados por longos períodos pelo congelamento em nitrogênio líquido a uma temperatura de menos 196 graus Celsius, com o auxílio de uma substância chamada de crioprotetora, ou crioprotetor. Essa substância normalmente pode ser o glicerol ou
o dimetilsulfóxido. Glicerol é um pouco menos tóxico que o dimetilsulfóxido, mas ambos são tóxicos para a célula. Atualmente, é uma prática comum a transferência bem-sucedida para o útero de embriões de 4 a 8 células provenientes do descongelamento, da mesma forma que blastocistos também são muito bem-sucedidos durante essa transferência. Né? Blastocisto é quando você já tem um monte de células lá, mais de 4, mais de 8, já tem mais de 64 células por aí. Os embriões costumam apresentar maior viabilidade do que ovócitos após o descongelamento. Então, quando você faz a coleta dos ovócitos, já é interessante fazer uma fertilização in vitro e congelar o embrião, né? Nesse estágio aí, de 8 a 16 células, 4 células, do que somente congelar o ovócito. E o período mais longo de criopreservação de espermatozoides que resultou em um nascido vivo foi de 21 anos. Não significa que possa acontecer um sucesso aí numa fecundação, né, com um espermatozoide que esteja congelado há mais tempo que isso, mas o que tem registrado são esses 21 anos. Então, quando que essa técnica de criopreservação é interessante? Quando você tem, por exemplo, uma jovem lá que tem menopausa precoce na família ou que tem algum problema relacionado à formação, à ovulação, né, formação dos folículos, o desenvolvimento dos folículos, a liberação desses ovócitos. Então é interessante, né, para essa jovem fazer a criopreservação de alguns ovócitos, ou até mesmo se ela já tem o parceiro, né, já quer fazer a fertilização desse ovócito, a fecundação, a fertilização in vitro, para já congelar um embrião e não somente o ovócito. Então, essa jovem pode optar por isso. Casais que de repente vão precisar passar por algum processo de radioterapia, quimioterapia, um tratamento para câncer, por exemplo, né, que pode comprometer muito a viabilidade, a produção dos gametas, né? A própria radioterapia é extremamente mutagênica, altera muito o DNA, então não pode, uma mulher preferencialmente não deve se expor a esse tipo de tratamento caso deseje engravidar, né? Então, em todos esses casos podem ser feitas a criopreservação ou dos gametas ou dos embriões já fertilizados para garantir essa possibilidade de uma gestação, uma vida mais futura, né? Eventualmente aparece algum caso na literatura ou na mídia, né, jornalística, falando, fulano que estava em coma há 30 anos e tinha material genético congelado, né, tinha embrião congelado, gameta congelado, ganhou direito na justiça de ter um filho da pessoa que morreu, da pessoa que foi para a guerra, não sei o quê, né? Então sempre aparecem essas notícias relacionadas à criopreservação. Hoje já existem uma série de criobancos, né, que fazem o armazenamento desse material. Você vai ter que pagar ali uma taxa mensal, acredito, né, mensal anual, para preservação, mas são opções, né, que se alguém tem interesse, acha relevante fazer isso, pode fazer porque dá certo. Tá? Essa criopreservação também já faz uma referência direta aos bancos, né, hoje. Os bancos de esperma eram mais comuns, hoje a gente já tem bancos de óvulos, né? Mulheres que desejam doar seus óvulos, porque às vezes tem uma mulher que não tem óvulo, não produz óvulo viável, né? Então existem já bancos de gametas, bancos de esperma, bancos de óvulos, onde você pode, não sei como funciona, deve ser uma compra desse material, né? Ou pelo menos um pagamento ali de taxas administrativas e de preservação desse material genético. Então já existem esses bancos onde você pode comprar, né? E se você quiser um pai loiro do olho azul, uma mãe loira do olho azul para ter uma criancinha, você teoricamente pode comprar então, para torcer que o seu também nasça assim, né? Enfim, são
fatores aí que já estão presentes na nossa sociedade. Bom, só mais duas considerações sobre a criopreservação. Quando você faz o congelamento de uma célula em baixa velocidade, essa célula desidrata e ela morre, né, por sofrer uma desidratação muito intensa, ela vai morrer, ela não vai ser uma célula viável. E se for um congelamento em alta velocidade, ela sofre o processo de cristalização da água, como representado aqui, né? A água, quando congelada muito rapidamente, ela forma cristais, e representados aqui por esses paralelepípedos, né? E esses cristais podem romper a membrana plasmática da célula. Então, a presença do crioprotetor, o glicerol ou dimetilsulfóxido, DMSO, eles impedem esse processo de cristalização rápida da água e, consequentemente, a água não cristaliza dessa forma, né? E você não tem o rompimento da membrana plasmática. Com isso, você garante uma viabilidade no processo de congelamento e criopreservação desse embrião, desse gameta. Aqui mostrando como seria o processo de criopreservação de ovócitos, né? Então, a superovulação pode ser estimulada pelo médico através da administração daqueles hormônios que a gente discutiu anteriormente. É feita a punção folicular, são coletados os ovócitos, depois são tratados in vitro, né, para desidratação e para adição dos crioprotetores, e na sequência é feito um congelamento rápido desses ovócitos por uma imersão direta em nitrogênio líquido a menos 196 graus Celsius, e depois então esse material criopreservado é armazenado em tambores de nitrogênio líquido, onde aí podem ficar viáveis por dias, meses, anos, tá? Acho que o gameta masculino é bem mais resistente a esse processo de criopreservação. Nós temos leis, né, que falam já sobre a preservação de embriões, né? Embriões podem ser congelados por até 3 anos e depois, com autorização dos pais, eles podem ser direcionados para pesquisa científica. Então, a gente discute um pouco mais sobre essas leis quando falarmos de células tronco embrionárias, certo? Essas são as principais considerações que eu tinha para passar para vocês sobre as tecnologias de reprodução. E na sequência a gente vai discutir também como melhor abordar esses assuntos, esses conceitos, com essas tecnologias aplicadas a outros animais, já que o biólogo pode trabalhar também na produção animal, né? Aprendendo um pouquinho de zootecnia e veterinária, aí com certeza pode atuar fazendo inseminação em bovinos, por exemplo, tá certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato. Um abraço e até a próxima.